Livro do Apocalipse, capítulo 18, verso 1. Já estamos entrando na reta final do livro. Apocalipse, capítulo 18, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. A terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Amém? Amém. Então nós estamos nesse capítulo 18. No capítulo 17 descreve para nós as características da Babilônia, uma cidade que também representa uma religião, representa uma antiga heresia que já vem desde a época de Nimrod, na Torre de Babel, a idolatria, a prostituição espiritual, a perseguição aos servos de Deus, vem desde aquela época até os dias de hoje, se manifestará de uma maneira fortíssima na grande tribulação, sob o comando do anticristo e do falso profeta. E nós vimos as descrições no capítulo 17. Agora no capítulo 18, nós vamos ver a queda e os lamentos dos admiradores de Babilônia. Então nós vamos ver aqui, o capítulo 18 já começa anunciando a queda dessa grande cidade, dessa grande potência. Começa anunciando já o juízo de Deus sobre ela. Acredita alguns que a Babilônia desse capítulo não é a mesma do anterior, pois nesse capítulo enfatiza o sistema político e comercial implantados pelo anticristo. Isso, porém, não faz dela necessariamente uma Babilônia diferente. A maioria dos escritores, através da história da igreja, tem visto tais capítulos como que apresentados apenas os diferentes aspectos de uma só Babilônia. Isso fica claro quando se lê em Apocalipse 17:2, que todas as nações têm tomado do vinho da sua devassidão. Os reis da terra ou domínios têm cometido fornicação com ela. Os mercadores da terra vêm se tornando ricos com a abundância das suas iguarias, pela riqueza resultante de sua sensualidade e luxúria. A chamada para sair dela, que nós vamos ver mais para frente no verso 4, não é meramente uma chamada para sair de Roma, papal ou pagã. É claramente uma chamada para deixar a comunhão com os pecados do mundo, que se avolumam como uma torre que chega até tocar o céu, clamando pelo juízo de Deus. Então, nós vamos começar a ver agora o verso de número 1 desse capítulo. O verso 1 diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A expressão depois destas coisas indica possivelmente um período de tempo desde a última visão. Agora a visão final do julgamento de Deus sobre o sistema mundial de Babilônia é trazido por mais um anjo, aparentemente por um que até ali ainda não tinha tomado parte no julgamento da grande tribulação. Ele vem do céu com uma grande autoridade e poder, e com um resplendor que iluminou a terra, mostrando claramente a ruína de Babilônia. Neste capítulo, João encontra-se na terra. Este anjo poderoso e cheio de glória pode ser o mesmo que fora visto em Apocalipse 14:8. Nesta visão, porém, é apresentado como mais detalhes. Ele faz uma declaração com voz potente: Caiu a grande Babilônia. Seu tom de voz serve para enfatizar a magnitude e o horror da queda. A ênfase nesse capítulo é dada ao aspecto político e comercial de Babilônia. Sua queda envolve um colapso de efeito mundial. Então, nós vamos ver a ênfase no capítulo 18 agora, não só no aspecto religioso, mas principalmente no aspecto comercial e político, pois
nada mais gera riqueza também do que a religião, né? A falsa religião. Dos falsos deuses ou deusas. As imagens vendidas. Nós vemos até em Atos uma ilustração disso, quando Paulo prega em Éfeso, e os comerciantes que faziam místicos, né? Que era chamado na Bíblia, nós vamos ver o nome místico, que são imagens, eles fabricavam imagens para deuses de anos dos Efésios. Quando Paulo começa a pregar, quando Paulo começa a descrever o Evangelho para aquele povo começa a se converter, a Bíblia diz que eles abandonam a idolatria, abandonam os falsos deuses. Então, Demétrio faz uma reunião com os fabricantes de imagens, né, de nichos, e montam uma arapuca para Paulo, e quase matam Paulo ali em Éfeso, porque a religião ali, a falsa religião, a adoração a Deus, meu Deus. Dos Efésios, que também é Artemis, pode ser chamado de Artemis, trazia grande lucro àquelas pessoas, elas se enriqueceram às custas daquela mentira, às custas daquela falsa divindade. E até hoje é assim, porque muitas pessoas não voltam para Deus, não voltam para o Evangelho, porque muitos líderes não voltam para o Evangelho. Porque Roma, o Papa lá em Roma, não volta ao Evangelho. Porque seria perder a maioria de suas riquezas materiais, a maioria de seus prestígios políticos, históricos, seria perder. Pois quantas riquezas foram adquiridas vendendo imagens, vendendo indulgências na época de Lutero, as crianças ficam quietas, por favor, vendendo indulgências para tirar os parentes falecidos do purgatório, então, adquirir uma grande riqueza. Então a religião sempre tem associado a riqueza. Então isso é natural. Nós vemos hoje evangélicos comprando televisões inteiras, é muito dinheiro, é um dinheiro que não dá nem para enumerar, que é milhões e milhões, é muito dinheiro. Vemos pessoas montando império, tudo em nome da religião. Então o sistema falso, babilônico, do engano, ele está envolvido com a política e está envolvido com o comércio também. É isso que vai demonstrar o Apocalipse capítulo 18. Então é o que acontece hoje, vai acontecer de uma maneira muito maior nessa época da grande tribulação. Isso já acontece hoje, não é novidade para nós. Mas aqui no 18 vai haver o juízo de Deus sobre esse falso sistema que domina praticamente o mundo inteiro. Aquela Babilônia vai envolver um colapso de efeito mundial. Vai afetar na política, vai afetar no comércio, vai ser a maior crise financeira que houve na face da terra. Pode ser que essa Babilônia seja literalmente uma cidade, ou país que abrange os aspectos da grande Babilônia descrita aqui. Apesar de ser chamada cidade, aparentemente representa todas as cidades do mundo e o sistema econômico e político implantado no fim dos tempos pelo Anticristo. A destruição total da Babilônia por Senaqueribe em 689 a.C. tornou-se um tipo desta destruição futura. Senaqueribe, na realidade, encheu a praça principal da cidade com os corpos dos inimigos, mandou seus soldados quebrar todos os ídolos, exceto Bel e Nebo. Depois ordenou fossem abertas valas no rio, fazendo da cidade um pântano. Idêntica à destruição de Babilônia por Senaqueribe, a destruição de que ora tratamos tornará a Babilônia política do período da grande tribulação uma desolação. Seus habitantes tornar-se-ão alimento para as aves imundas, onde os seguidores do Anticristo tornam-se numa festa preparada por Deus para as aves. Então, nós vamos ver esse Apocalipse 19, 17 e 18, onde Deus convoca as aves para o grande banquete de Deus. E o alimento dessas aves vai ser a carne de reis, poderosos, e todo o exército que será morto no Armagedon, o exército do Anticristo. Então, Babilônia antiga, ela já foi destruída por Senaqueribe. E foi feito um monturo dela. E assim, sucessivamente, esta nova Babilônia, que não é nada mais do que a representação, o símbolo e os mesmos pecados da antiga,
será destruída da mesma forma por Deus também, como já foi no passado. Vale a pena notar aqui os verbos em Isaías 13 e 20. Estão na voz ativa, em hebraico, e não na passiva. Ela, Babilônia, não permanecerá para sempre, e não continuará sossegada de geração em geração. Isaías capítulo 13, versículo 20 e 22. Deve-se ler: o seu tempo está prestes a chegar, e os seus dias não serão prolongados. Nada nessa passagem diz que a Babilônia não seria reconstruída. Com mais razão, essa é uma profecia que foi logo cumprida em 689 a.C., quando Senaqueribe arrasou Babilônia. Portanto, Isaías capítulo 21, versículo 9 ao 10, não é uma profecia, é um registro de como Isaías recebeu as notícias da queda de Babilônia em 689 a.C. Foi o debulhar, o resultado da colheita de que o profeta havia antecipado. Deve ser notado que livros como o de Isaías e de Jeremias não estão em ordem cronológica. Na realidade, a Babilônia destruída em 689 a.C. foi reconstruída por Esarhaddon, rei da Síria, e mais tarde embelezada e aumentada por Nabucodonosor. Ciro não chegou a destruir a cidade. Ele foi bem recebido ao entrar em Babilônia, em 539 a.C. Saudaram-no com ramos e palmas. Portanto, o Apocalipse empresta o vocabulário da linguagem de Isaías, capítulo 13 e 21, bem como de outras profecias ligadas a Edom, Nínive e Babilônia, para descrever a queda do sistema mundial elaborado pelo Anticristo. A desolação total a ser trazida pelo julgamento de Deus tornará a Babilônia um lugar onde nada existe, a não ser espíritos demoníacos e animais imundos. A natureza interior do sistema mundial babilônico é e sempre foi representada por espíritos demoníacos e impuros. O julgamento acabará com a aparente beleza e glória da Babilônia e mostrará o que ela realmente é. Ela está destinada à destruição, porque embriagou as nações com vinho de sua fornicação, tanto literal como espiritual falando. Como em Apocalipse 14:8 indica, ela induziu as nações a praticarem tais coisas. Contudo, estas também são culpadas por haverem concordado em escolher a sua religião e apostasia. Deixaram o verdadeiro Deus para abraçar sua licenciosidade. Então, nada mais é do que o juízo de Deus. Este anjo desce do céu e clama com grande voz a queda de Babilônia, que ela ia cair, não sobraria pessoas ali vivas, seria um lugar, uma morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo. Esse será o final da Babilônia. Então, quem age no sistema religioso babilônico? Quem age no sistema político? Babilônia é o próprio diabo, os próprios demônios. É isso que o texto dá a entender. Todas as pessoas que são possessas por demônios serão mortas no juízo de Deus. Mas os demônios não podem ser mortos, né? São espíritos, então eles ficarão perambulando por essa cidade até o juízo do trono branco, até o juízo final de Deus. Os escolhidos, os mercadores da terra, enriqueceram-se à custa de sua licenciosidade ou excessiva luxúria. Mas tal comportamento ocasiona queda, como aconteceu na antiga Babilônia. Belsazar banqueteava-se com 1000 dos seus grandes, num aberto desafio a Deus. Na mesma noite, de acordo com os registros persas e babilônicos descobertos pelos arqueólogos, o seu povo abriu as portas da cidade para que entrassem os exércitos de Ciro. E assim foi morto o profano Belsazar. Ciro então colocou Dario, o Medo, como seu vice-rei sobre Babilônia. O mesmo aconteceu com Roma, dantes uma cidade sóbria e bem estruturada, mas a luxúria acabou por tirar-lhe toda a fibra, tornando-lhe presa fácil dos bárbaros. Situação análoga ocorreu na França de Luís XIV. Para livrar-se de seus atos vergonhosos, o monarca convocava pregadores influentes
como Bolsete ou Massillon, para falarem contra a concupiscência. Mas preso a um círculo vicioso, o monarca tornava a cair, indo aos extremos da degradação. Sua conduta licenciosa acabaria por abrir caminho à Revolução Francesa. Os mercadores de hoje tornam-se cada vez mais ricos, usando publicidades cheias de insinuação sexual e ideias anticristãs. Os mercadores de drogas, bebidas alcoólicas e cigarros são mais que inescrupulosos. Tudo fazem em prol de seus lucros. Muitas religiões e seitas também estão se enriquecendo por meio do apelo à riqueza e à felicidade pessoal. Em nada diferem dos tais mercadores. Então, nós vemos aí no terceiro versículo do capítulo 18 o seguinte: porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então, o sistema comercial. Quantas pessoas se enriquecem hoje com publicidade, comerciais, marketing de produtos sensuais, promíscuos, ideias anticristãs? Quantas pessoas fazem seu nome, sua política, sua fama através de ideias anti-Deus, antibíblicas, anti-evangélicas? Então, esses são os mercadores de Babilônia. Quantos mercadores de drogas, bebidas alcoólicas, cigarros? Se você vê um comercial de cigarro, de bebida, coloca mulheres bonitas, homens bonitos. Nunca coloca lá no comercial de bebida maridos que bebem e batem na mulher. Eles não colocam lá. Pessoas que bebem e desgraçam sua vida em acidente de trânsito, que matam até inocentes. Eles não colocam no comercial essas coisas. Cigarro, mesma coisa, são jovens bonitos, mulheres bonitas, bebendo, mas nunca mostra uma pessoa em estado final de câncer, de pulmão, pelos malefícios. A prostituição é a mesma coisa. Os filmes, as novelas mostram aquilo como algo maravilhoso, mas nunca mostram a AIDS, nunca mostram os perigos dessas práticas. Então é a Babilônia, propriamente dito. E até mesmo os pregadores do falso evangelho fazem apelo à riqueza, à felicidade pessoal, e não como Paulo pregava, como Jesus Cristo ensinou, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho. Tudo isso eles fazem em prol do enriquecimento, da fama e da glória pessoal. Então esse sistema, irmãos, que é denunciado aqui em Apocalipse, capítulo 18, ele é mais vivo do que nunca. É um sistema real. É um sistema que existe. E esses mercadores existem hoje e vão existir também nessa época da grande tribulação. Os mercadores da fé, né? Os mercadores que se enriquecem, destruindo, enganando e desgraçando a vida das pessoas. Então, este grande sistema, Babilônia, ele está aí para levar almas eternas à destruição eterna. Versículo 4 e 5 diz assim, versículo 4 e 5, Apocalipse 18, 4 e 5. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, o pecado da Babilônia se acumulou até o céu. É a mesma coisa que todos os moradores fossem em Lode, representassem Lode tentando construir uma torre. Só que essa torre não seria construída com tijolos, mas com pecados. E ela chegou até os céus. E Deus se lembrou dela. É a mesma história de Sodoma e Gomorra. O pecado deles subiu até os céus, até Deus, até as narinas de Deus, o odor, o mau cheiro do pecado, para um Deus que é santo, um Deus que é justo e bom. Então, a ordem de Deus para nós, para a igreja,
sair dela. Sai dela, povo meu. Deus não está mandando nós ficarmos dentro dela, se infiltrarmos dentro dela para salvá-la. Deus está mandando nós sairmos dela. Sairmos dela. Esse negócio de infiltrar é perigoso. As pessoas acham que para evangelizar tem que se infiltrar no meio das pessoas. Eu sei. Não é isso. E eles alegam até que isso está na Bíblia, que Paulo, tem um texto que diz lá que Paulo se fez fraco para os fracos, se fez sem lei para os sem lei, mas a pessoa tem que ter coerência para interpretar a Bíblia. Ela não pode catar esse texto e achar que Paulo fazia show gospel, Paulo fazia teatro gospel, dança gospel, fazia um monte de coisa gospel, balada gospel, carnaval, para ganhar almas para Jesus. O UFC gospel. Paulo não fazia isso. Quando Paulo diz isso, ele fala sobre os seus argumentos. Nós vemos isso na Bíblia. Paulo, quando conversava com filósofos, ele citava os poetas. Está lá quando ele vai pregar o Deus desconhecido, para os poetas do Areópago, de Atenas, ele cita os poetas gregos na sua pregação. Quando ele vai falar com mulheres ali, que estavam lavando roupas, que vai pregar o Evangelho, ele fala numa linguagem para aquelas mulheres entenderem. Quando ele vai falar com os judeus, fariseus, saduceus, ele falava numa linguagem da lei de Moisés, porque eles iriam entender perfeitamente o que ele estava falando. Então, é isso que ele está dizendo. Ele sabia se colocar e sabia usar a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, numa linguagem aonde ele estava, a cultura que ele estava. Se eram pessoas sábias, se eram reis, magistrados, pessoas pobres, eram judeus ou eram pessoas gentílicas, ele sabia como se comunicar com aquele povo. Não estava dizendo que ele promovia o pecado, fazia coisas antibíblicas para ganhar alma, porque até mesmo se fosse assim, ele ia se contradizer. Porque o que ele diz em 1 Coríntios 1? Eu, quando fui pregar, não fui com palavras de sabedoria humana, não fui com técnicas humanas, mas fui com o poder de Deus, do Espírito de Deus, em demonstração do poder de Deus, do Espírito de Deus. E a minha mensagem não foi mensagem de qualquer mensagem, de ter prosperidade. A minha mensagem foi a mensagem da cruz. Eu preguei o Cristo e este crucificado. Então, a mensagem de Paulo era essa. Era pregar o Cristo crucificado. Então, esse negócio de se infiltrar para ganhar as pessoas para Jesus, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Querer ser igual à cultura, querer ser igual ao mundo para ganhar o mundo, já foi perdida pelo mundo, né? Porque Charles Spurgeon disse assim, que a igreja não atrai pela igualdade, mas é pela diferença. Não pela igualdade. Fica quieto, agora é hora de cantar, é hora de ouvir. A igreja não deve atrair por métodos humanos. A igreja não deve atrair por querer ser igual ao mundo. Querer se vestir igual ao mundo. Eu, pastor, aqui hoje nós vamos fazer um culto dos rappers. Tá vindo tudo naquela roupa de rapper ou de rock, só para ganhar as pessoas. Agora eu queria falar um negócio para esses crentes que dizem que tatuagem não é pecado. Meu Deus, meu Deus. Eles até usam lá o Antigo Testamento para dizer que aquilo era uma lei para eles. E de fato o contexto diz isso, era a lei de Moisés, mas de fato a Bíblia diz tudo que fazemos seja para a glória de Deus. Amém. Agora surgiu uma nova moda aí, passou no jornal, não sei se o pastor viu, tatuagem no olho. Passou no jornal. É um líquido que ela coloca aqui no globo ocular, na parte branca, que deixa o olho preto, o olho vermelho, fica tudo preto o olho da pessoa, parece que é um demônio, o olho da pessoa vermelho. Então, aonde vão chegar? Agora eu quero ver o que Silas Malafaia, que esse pregador vai defender na televisão ainda a tatuagem, depois dessa que inventar a tatuagem no olho. Então não tem como nós defendermos essa prática. Não tem como nós dizermos que é uma obra do Espírito Santo a pessoa pegar uma agulha e fazer marca no seu corpo. Não tem como nós dizermos essa tese. Então é a Babilônia. E os líderes da Babilônia vão defender a Babilônia. Hoje eu vi lá um negócio na televisão que o papo foi numa igreja evangélica lá. Esse pastor viu essa? Numa Assembleia de Deus lá. E todo mundo feliz. Isso é ecumenismo. Isso é ecumenismo. Roma não muda. O Vaticano já disse que a salvação é só dentro da igreja católica.
Não adianta querer ser popular, agradar as pessoas. Não conheço o coração desse Papa. Mas ele não pode ir contra o sistema que ele vive, que é Roma. Roma já declarou que a salvação é só dentro da Igreja Católica. Então não tem como ele ir contra isso. Nem ele pode mudar isso. Então, irmãos, devemos tomar cuidado com o ecumenismo, com loucos impérios de ovelhas, parecendo bom, assim como os políticos. Parecem bonzinhos, né, na televisão, dão risada, parecem anjos, mas por trás são demônios, por trás são homens que só pensam em si mesmos e no dinheiro e na corrupção. Então, devemos tomar cuidado com a Babilônia. Aleluia! Devemos tomar cuidado com o falso evangelho. Líderes que se preocupam só com a vida financeira dos membros, se preocupam só em falar de dinheiro, de prosperidade, porque o que eles estão se preocupando, na verdade, não é com o bem-estar das ovelhas, mas é com o que elas vão gerar para eles de dinheiro. Então, esse é o evangelho dos morcadores. Por isso Deus diz para nós, sai do meio dela. Sai. Porque se você não sair, você vai ser participante do seu pecado. Pois aquele que sabe que tem que fazer o bem não faz, está pecando. E aquele que vê o pecado e acha normal e dá risada e não fala nada contra ele, se tornou o quê? Conivente, não é? Conivente. Acresce, por favor. João Batista, quando vê a mulher de Herodes, uma adúltera, se ele não falasse nada, ele seria conivente com ela. Ele ia achar normal, a atitude dele é mostrar para o povo que aquilo que o rei estava fazendo era normal. Ele teve que pregar contra aquilo, teve que profetizar contra aquilo, teve que repreender aquela rainha e aquele rei, para mostrar a conduta verdadeira. Lutero pregou, se não me falo agora, 95 teses na porta da Igreja Católica. Hoje os cantores gospels da moda, né, da cultura hoje, estão rasgando o que ele fez e estão se unindo novamente no ecumenismo, uma mistura de religiões. Isso é a Babilônia, é o sistema que só pensa no dinheiro, na glória, na fama, tanto católicos como evangélicos. Não estou puxando para nenhum lado. É um sistema que está se entrando em colapso, em unidade, para preparar a vida do anticristo e do falso profeta, pois haverá uma só religião. Então, será tudo isso unido. Toda essa bagunça que nós vemos acontecer, ela vai tender a esse caminho. Porque a Bíblia diz isso, a profecia de Deus diz que Cristo não voltará sem que antes se manifeste a apostasia. A apostasia está lá em Tessalonicenses. Então, essa apostasia acontece. Por isso que a ordem de Deus sai do meio dela. Sai do meio dela. É a única cidade que Deus manda a gente sair da Babilônia. Sai do meio dela. É a mesma ordem que foi dada para Ló. Sai dela, Ló. Sai de Sodoma. Sai do meio dela. Você não vai salvar Sodoma, Ló. Sai do meio dela. Agora que o juízo chegou. Então devemos sair desse sistema. Sair para não ser participante do seu pecado. Para não ser influenciado pelas suas filosofias, pelas suas pregações, pelos seus ensinamentos humanistas, seculares, mundanos, carnais. Devemos sair do meio dela, para não ser participante dos seus pecados, e não incorrer nas suas pragas, nos seus julgamentos, a qual Deus mandará a ela. João ainda continua na terra quando ouve outra voz do céu. Não era de um anjo desta vez, mas também não era a voz de Deus, ou de alguém falando por ele. A mensagem retrocede ao tempo antes da queda final de Babilônia. Esta chamada, bastante apropriada para os dias de João, sempre foi oportuna à igreja. É uma chamada profética. Desde que cada geração de crentes pode ser a última antes de ter início a grande tribulação. Temos que nos apartar dos pecados e fugir aos tentáculos do sistema mundial implantado por Babilônia. Os escolhidos devem sair dela. Se nela permanecerem, cederão à tentação e acabarão por comungar com o seu sistema. Partilharão do seu prestígio e de seus pecados. Resultado, acabarão por compartilhar também das terríveis pragas que o Senhor lhes reservou. A Bíblia mostra que Deus sempre desejou fosse o seu povo separado do mundo, das concupiscências da carne, da concupiscência dos olhos e do orgulho da vida. Ele quer que nos separemos também
dos falsos ritos, instituições pagãs e seitas. Os profetas do Antigo Testamento mostram que ele detesta a religião mista, misturada, ecumenismo e pagã. O Novo Testamento adverte também contra o jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que a sociedade tenha justiça com a injustiça, e que comunhão tenha luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que união há entre o crente e o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que está em 2 Coríntios 6, verso 14 ao 18. É a ordem de Deus sair do meio delas, se separar. A palavra santa é separado do quê? Do pecado, do mundo. O cristão, ele anda na contramão do mundo. O cristão, por isso que a Bíblia diz que o mundo odeia o verdadeiro cristão. Esse cristão que o mundo ama não é cristão. Nunca foi. Porque o cristão bíblico é aquele que o mundo odeia. O mundo não gosta dele. Por quê? Porque pecado é pecado para ele ainda. Deus é santo. E muito mais característico. Então, o mundo, ele odeia o cristão. Por quê? Porque o cristão, ele segue a Cristo Jesus. E Cristo Jesus não foi amado pelo mundo, ele foi odiado pelo mundo. Foi odiado. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, diz a Bíblia, no Evangelho de João, porque suas obras são más. Os pecados de Babilônia se acumularam até o céu. Os pecados empilharam-se como se fosse a Torre de Babel. Como já foi observado no capítulo 16, a frase Deus se lembrou é uma expressão hebraica que se relaciona à ideia de que quando Deus entra em ação. A mesma frase encontra-se em Gênesis 8:1, onde Deus se lembrou de Noé e fez a chuva para as águas do dilúvio abaixar. Então, essa expressão, só resumindo, Deus se lembrou, significa que Deus esquece, ou que Deus não está vendo os pecados. Significa que Deus está entrando em ação para trazer o seu juízo. Porque Deus não envelhece, Deus é eterno. Deus sabe tudo que ele vai esquecer de alguma coisa ou se lembrar. Então, a expressão se lembrar aí, na teologia é chamado de antropomorfismo, onde são usadas palavras humanas para descrever coisas de Deus, para que nós possamos, com a nossa mente limitada, entender um pouco de Deus. Então, a expressão Deus se lembrou significa isso. Deus entrará em juízo, em ação. Deus agirá. É a mesma expressão que Deus se arrependeu. A própria Bíblia diz que ele não se arrepende, né? Eu só se arrependo se eu faço alguma coisa errada, né? Então não é que Deus se arrepende, é que Deus, de alguma forma, ele se entristeceu pelos pecados do homem. Porque isso, Deus se entristece, está na Bíblia. Ele não tem prazer na morte do ímpio, porque ele é amor, ele é bom, e o desejo dele é que todas as almas sejam salvas. Então, são expressões aí para nós podermos, em linguagens humanas, para nós entendermos um pouco da natureza de Deus. Aleluia. Lemos que Deus se lembrou de Abraão e colocou os anjos em ação para tirar Ló de Sodoma. Gênesis 19, 29. Deus sabia do amor e da preocupação que Abraão tinha pelo seu sobrinho. Mais tarde, em Gênesis 30, 22, Deus se lembrou de Raquel e respondeu a sua oração, permitindo-lhe que concedesse e tivesse um filho. Deus se lembrará, pois, das injustiças de Babilônia. Ele tem considerado e observado a sua iniquidade através do tempo. E agora fará o seu juízo, o seu justo juízo sobre ela. Ou seja, será o dia do juízo, o dia que Deus vai trazer toda a memória, toda a lembrança, ou seja, todos os pecados antigos de Babilônia serão lembrados e serão julgados. Deus não esquecerá de nenhum deles. Nós podemos esquecer dos pecados que nós cometemos na infância, quando éramos criança, ou dia anterior, ou 100 dias atrás. Mas nós jamais vamos
Mas nós jamais vamos se esquecer, Deus jamais vai se esquecer dos pecados que nós cometemos. Deus jamais se esquece. Nós podemos esquecer. O mundo pode esquecer. Mas Deus se lembrará. No dia do seu juízo, do seu julgamento, Ele se lembrará de cada pecado cometido pela Babilônia. É isso o que deixa claro o texto ao qual acabamos de ler. Versículo 6, Apocalipse 16, 18, versículo de número 6. Esse versículo é forte. Diz assim: tornai a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Então, todos os pecados que ela cometeu, que ela levou os homens a cometerem, receberá em dobro a recompensa. Colherá em dobro aquilo que plantou. Este é o julgamento justo de Deus. Deus é bom. E Ele deixa o homem, aparentemente, escolher o que ele vai plantar. Mas Deus é justo e vai dar a ele o que ele plantou. E ele vai colher o que ele plantou. Então, nisso nós vemos que Deus é bom. Então, o tema agora muda. Uma voz chama os agentes de Deus para que executem o julgamento contra a Babilônia. Alguns supõem ser isto uma resposta à voz vinda do céu. Vai ser. Alguns supõem ser isto uma voz vinda do céu, ordenando que o povo de Deus saia de Babilônia. Na medida em que o povo deixa a cidade, reivindica a justiça e consequência do mal que ela tem praticado contra as testemunhas de Jesus. Essa interpretação, contudo, não está em consonância com o ensino do Novo Testamento. É mais provável que a voz aqui seja do mesmo anjo mencionado no capítulo 4. A chamada dirige-se a Deus ou a seus agentes, para que façam justiça e retribuam a Babilônia consoante as suas obras. Os verdadeiros seguidores de Cristo não procuram vingança contra os seus perseguidores. Enquanto formos permitidos servir a Cristo, na era da igreja, o amor de Cristo constrange-nos a perdoar os que nos perseguem e nos maltratam. O dia, porém, virá quando aqueles que têm rejeitado o amor de Deus e a provisão de salvação por meio de Cristo terão de enfrentar o julgamento divino, que é santo e justo. Então, nesse capítulo 18, mostrou aqui, nós estamos estudando Apocalipse, capítulo 18, acho que o nosso irmão Pedro vai até lembrar desses livros, o livro do Apocalipse, uma vez ele emprestou para mim, há muito tempo atrás. E nós estamos tentando se aprofundar nesses assuntos da Babilônia. E esse sistema, a qual nós vemos aqui Apocalipse 18, 6, Deus lhe dará em dobro tudo o que ela tem dado à humanidade. Engano, mentiras, idolatria, tudo que ela tem prejudicado a humanidade, Deus há de lhe dar o cálice para beber em dobro. O seu juízo será para ela em dobro. Então, é isso que nós vemos. Quantas pessoas esse sistema matou? Quantos cristãos? Milhões foram mortos. Milhares no Coliseu Romano, milhares na Inquisição Papal. E quantos até hoje estão mortos? Se você entrar na internet, tem um site que chama Missão Portas Abertas. Ele serve somente a igreja perseguida, lá na parte da Ásia, na parte ali da África, onde predomina ali várias religiões, islamismo, budismo, na China, na Coreia do Norte. Quantos até hoje são queimados vivos? São mortos. São mortos por quê? Porque professam a fé em Cristo Jesus. Não adoram outros deuses. Não se prostram diante
da Babilônia. Não se prostram ante este sistema que nós vemos no Apocalipse 17, é um sistema religioso, e no capítulo 18 do Apocalipse é um sistema também que influencia na política e que influencia nas mercadorias, no comércio. Pois, se nós vermos aí Apocalipse 18, do versículo de número 11 até o versículo de número 19, tem lamentação, e vai dizer todos os tipos de comércio que esta cidade, que esse sistema, ele tinha. É um sistema de enriquecimento, religião e riquezas, sempre de mão dada, né? É isso que nós vemos aqui em Apocalipse 17, 18. A falsa religião, né? E as riquezas sempre de mão dada. Aleluia. Porque a religião de Cristo, o Evangelho de Cristo, Cristo nunca foi rico, nunca ensinou seus discípulos a buscar riquezas terrenas, nem a pregar. Você não vai encontrar nos registros de Paulo, você não vai encontrar nas cartas, nem nos evangelhos, que são as palavras do Mestre. Você não vai encontrar nenhum deles incentivando os crentes a serem ricos, como hoje a igreja moderna ela tem feito com o cristianismo moderno. Não há isso nela. Mas por que isso ocorre hoje então? Qual é a resposta? A resposta é simples. Há uma preparação mundial para a volta de Jesus. Há uma preparação mundial para a manifestação do anticristo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre esses últimos tempos a qual nós temos vivido. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 1 a seguir. Irmãos, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e depois seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é apostasia? A Igreja Católica não pode apostatar da fé, porque a palavra apostasia significa abandono da fé, ou seja, só pode apostatar da fé aquele que é da fé verdadeira no Evangelho. Então, o que está falando? Quem é esse povo da apostasia? A qual a vinda de Jesus não acontecerá se se manifeste a apostasia. O próprio Jesus disse que o amor de muitos, de quase todos, vai se esfriar antes da sua vinda. Ele está falando aqui da igreja cristã, da igreja evangélica, da igreja como um todo, não de denominações, mas da igreja no geral. A vinda de Jesus não acontecerá antes que se manifeste a apostasia, antes que a maioria dos crentes atuais abandonem a fé primitiva do Evangelho, a fé primitiva na palavra de Deus. Apostasia. E é isso que nós temos visto acontecer. Teologia da prosperidade, palavras de autoajuda, psicologia, show gospel, rap gospel e tantas coisas que estão entrando. Comércio para dentro da igreja, vendas dentro da igreja. O que a Igreja Católica fazia, os evangélicos estão fazendo hoje, vendendo. Só que eles vendem imagem, os evangélicos vendem as suas mercadorias. E este comércio, e esta apostasia, e estas pregações da prosperidade são o sinal da apostasia. É o sinal do abandono da fé. Igrejas onde líderes são homossexuais e dizem ser igrejas evangélicas. Então, o pecado está tomando conta da humanidade. E Deus vai lhe dar em paga em dobro. Porque tudo isso é consequência consequência desse sistema babilônico, a qual adentrou na mente da grande multidão, adentrou na mente
do povo a qual nós estamos vivendo. E Deus anuncia a sua queda. Deus anuncia, Deus se lembrará. Parece que hoje está esquecido, né? Parece que hoje não vai acontecer nada, tudo vai bem, daqui 100 anos vai continuar bem, mas haverá um dia, pode ser hoje, pode ser daqui 100 anos, ou pode ser daqui 1000 anos Jesus voltar, nós não sabemos. A Bíblia diz que não sabemos o dia nem a hora, mas haverá um dia onde o acerto de contas vai acontecer, onde nosso Senhor, Ele vai julgar e vai se lembrar da Babilônia. Aleluia. Por isso Deus disse no versículo 4, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplice em seus pecados e para não participar dos seus juízos, dos seus trajetos. Interessante que é uma das poucas cidades na Bíblia que Deus manda sair. Deus manda sair. Deus manda. E por que Deus manda sair? Porque Deus sabe que a nossa carne, Deus sabe que nós, infelizmente, somos influenciados por outros homens. Todos aqui, infelizmente, vai ser influenciado. A não ser que Deus intervenha, que a graça de Deus se intervenha, que Deus se manifeste a nós, como fez com Paulo, que o Espírito Santo nos revele a nós a glória de Cristo, como revelou para Pedro, o apóstolo. Se nós não tivermos essa manifestação de Deus na nossa vida, nós vamos ser sucumbidos por esse sistema. É um sistema de engano, é um sistema de mentira, é um sistema que, se possível, enganará até os escolhidos. Primeiro conselho de Jesus em Mateus 24 é: cautelai-vos para que ninguém nos engane. Nós não podemos ser daqueles que acreditam em tudo que ouve, que acreditam em tudo que vê. Nós temos que fazer como os crentes. Lá em Atos diz que tinha um grupo chamado os crentes de Bereia. A Bíblia diz que tudo que Paulo pregava, eles iam na Bíblia, na Escritura, para conferir se de fato o que Paulo pregava era bíblico ou não era bíblico. O grande problema hoje é, por que existe apostasia? Porque as pessoas estão acreditando em tudo que estão vendo e ouvindo. Porque a maioria nem a Bíblia lê mais. A maioria nem as palavras de Deus examinam mais. A maioria não observa mais as palavras de Deus. Então, consequentemente, a consequência disso é desastrosa. Porque o povo vai ser destruído porque faltou o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Vai ocasionar apostasia, destruição. Salomão diz: sem profecia o povo se corrompe. Quando nós observamos esse versículo, nós achamos que profecia se refere a uma palavra individual. Mas eu creio que a interpretação mais correta seria desse texto: sem profecia. O que é profecia? A Bíblia diz sobre ela mesma que ela é a profecia de Deus. Amém. Toda a Escritura é a profecia de Deus e foi divinamente inspirada. Ou seja, se a pessoa, se o povo ficar sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, esse se corromperá. Esse, como disse Oséias, será destruído, será enganado. Porque Jesus disse: muitos virão em meu nome. Então a apostasia é isso. É pessoas em nome dele falando o engano. Em nome de Jesus, profetizando o engano. Em nome de Jesus, libertando pela mentira. Pois Mateus capítulo 7 diz: muitos vão chegar aquele dia e vão me dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas. Eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então esse é o grande engano, um dos enganos que acontece hoje. Nós achamos que para Deus o que vale é os nossos dons, o que nós podemos produzir, mas não é. Se eu profetizar ou não, se eu curar um enfermo ou não, se eu ressuscitar um morto ou não vale nada para Deus. A grande verdade é essa. Paulo vai dizer isso em Coríntios 13: se eu não tiver amor, nada eu serei. Então tudo isso não vale nada. Então por isso que todas aquelas pessoas de Mateus 7, que profetizaram o nome de Jesus, que expulsaram demônios, que fizeram maravilha. Sabe o que é maravilha? Fazer cego enxergar, paralítico andar. Não é que os grandes televangelistas e pastores aí do Brasil e do mundo têm feito, só que pregam a teologia da prosperidade, pregam o teu engano, arrebanham multidões. Não é isso que eles têm feito? E não será talvez neles que vai se cumprir o que Jesus disse? Muitos profetizarão, muitos falarão maravilhas em meu nome.
Mas naquele dia eu direi abertamente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, tudo isso faz parte da apostasia, tudo isso faz parte do engano. O nosso compromisso não deve ser com sinais, nosso compromisso não deve ser com curas, nem com resultados, nosso compromisso deve ser com a palavra de Deus. Não com resultados, não com prosperidade, não com homens, mas somente com Deus e com a sua palavra. Paulo, ele nos diz claramente em Coríntios: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é salvação, é poder de Deus. E a pregação de Paulo era essa, a mensagem da cruz, do Cristo crucificado. Quando nós olhamos para a cruz, olhamos para Jesus pendurado nela pela fé, que você possa olhar hoje para Jesus Cristo na cruz, pela fé, você possa olhar e saiba que aquela morte sangrenta, aquela morte cruel, foi por causa dos seus pecados, foi por causa dos meus pecados. Quer saber o que o pecado é para Deus? Olhe para o Filho de Deus ensanguentado no Calvário. É isso que o pecado é para Deus. Essa é a consequência máxima do pecado. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os nossos pecados estavam todos sobre ele. Ele levou os nossos pecados para que nós vivamos não mais no pecado, não mais na Babilônia, mas para que nós sejamos um povo dele, um povo especial, um povo zeloso, um povo a qual só vai adorar aquele que fez os céus e a terra. O primeiro a pregar a teologia da prosperidade no Evangelho, sabe quem foi? Foi Satanás. Ele chegou para Jesus e disse: se o Senhor adorar eu aqui agora, eu lhe darei tudo do mundo: glória, riqueza, honra, fama. Por que nós achamos que toda pessoa que é rica, ou toda aquela que se aproxima de Deus aparentemente se enriquece? Por que nós estamos achando que é Deus que está dando? A maioria acha isso. Asaf achava isso. Ele escreve no Salmo que ele tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Ele tinha inveja da prosperidade deles. Ele quase se desviou do caminho de Deus por causa disso. Nós achamos que tudo vem de Deus. Toda cura vem de Deus, toda profecia vem de Deus, toda libertação, toda riqueza vem de Deus. Mas temos que pedir para que Deus nos dê o discernimento. Porque tem muita gente enriquecendo por aí, comprando redes de televisão, fazendo um monte de coisa. Só que não é Deus que está dando. Infelizmente não é. É o inimigo da alma. Então somente a pessoa prostrar e adorar. Assim foi a oferta que ele fez ao nosso Salvador. Por isso que o nosso Salvador nos ensinou a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Versículos 7 e 8. O quanto a si mesma se glorificou. Olha lá, a característica da Babilônia. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, nós observamos aqui que é um sistema que glorifica a si mesmo. É um sistema que glorifica o próprio sistema. É uma religião que glorifica a si própria, como autora da salvação, como a portadora da salvação. Eu vou dizer algo para os irmãos de toda a igreja, seja evangélico, seja o que for. Que eles inventaram daqui para frente. Toda denominação que proclama que a salvação é só nela, já se torna uma heresia. Porque a salvação não está inserida numa denominação. A salvação vem do Senhor, diz a Bíblia. É Ele que salva. Esse dia eu conversei com um rapaz da congregação e perguntei para ele: você acha que só vocês são salvos? Em quantos cristãos de 1900 para cá? Porque ainda não existia essa denominação. Assembleia de Deus também tem 100 anos, pouco mais de 100 anos. As denominações, principalmente as pentecostais, não passam de 100 anos aqui no Brasil. É 100 anos, 110 anos. Então, como que alguma denominação tem essa ousadia de dizer: a salvação é somente minha? O Vaticano declarou: salvação
só dentro da igreja católica. Agora todo mundo vai na televisão e fica admirando o Papa. Fica admirando o que ele tem feito, querendo conquistar o coração do povo brasileiro. Só que nós não devemos nos esquecer. Deus manda sair do meio dela. Amém. Deus manda não se misturar com ela. Tem pastores, tem cantores evangélicos que estão cantando junto com padres na televisão. Estão fazendo shows junto com padres. Isso nada mais é do que a Babilônia, procurando glória, fama e riquezas desse mundo. É um sistema que glorifica a si mesmo. Quem disse que Jesus Cristo veio para trazer unidade? É como disse Lutero, a verdade está acima da unidade. E toda unidade que está fundamentada na verdade não é uma unidade, é uma mentira. Então, a paz, Martinho Lutero disse assim também, a paz se possível, nós podemos ter paz, com todos, se possível, mas a verdade do Evangelho a qualquer preço. Estevão foi apedrejado por causa da verdade. Jesus Cristo foi morto porque defendia a verdade. Ele é a verdade. Paulo foi morto porque pregava o Evangelho da verdade. Então nós não estamos nesse mundo para tentar unir o mundo, unir as religiões. Nós estamos aqui para defender o Evangelho, que é a verdade de Deus. Mas o ecumenismo, ele prega a união de todas as religiões, a união de todas as crenças. E para quem estuda um pouco a palavra de Deus e conhece, sabe que isso é um preparo para o anticristo e para a grande tribulação que vai acontecer. A voz continua apresentando as razões adicionais à vingança divina. Tormento e pranto serão a porção designada à Babilônia, comercial e política, na mesma medida da sua avareza, autoglorificação e egoísmo. Ela viveu prazerosamente. Ela apresentava como se fosse uma rainha, e não uma viúva, pois esperava exceder continuamente sua autoridade. Sua expectativa era de que sempre seria exaltada pela besta sobre a qual se assentava. Nunca acreditou que as pragas do julgamento de Deus a tocariam. A Babilônia dos tempos do profeta Isaías tinha o mesmo sentimento, mas quando as profecias se cumpriram, ela foi destruída e transformada num pântano. Registros arqueólogos do rei Senaqueribe confirmam o fato. O sistema mundial de Babilônia também há de se acabar completamente. A primeira Babilônia ela foi destruída. Não vai dar tempo de nós vermos aqui, mas Isaías capítulo 14, verso 22 e 23, capítulo 21, versículo 9, capítulo 47, 7 e 9, o profeta dá detalhes da destruição de Babilônia. Senaqueribe destruiu essa cidade e transformou ela num pântano. Assim vai acontecer também com a Babilônia atual. Com a Babilônia que aparentemente vemos, todo mundo prosperando. Parece que eu ouço a voz de Jesus dizendo, a minha vida vai ser tal como nos dias de Noé. O povo casado, dava-se em casamento, comia, bebia, vai ser como nos dias de Ló. Eles compravam carro, eles edificavam, eles vendiam carro, eles compravam, eles comiam, eles bebiam. Parece que Jesus está vendo, e ele viu, é claro, a nossa era hoje, a era do consumismo. Comprar, beber, casar, dar-se em casamento, edificar, adquirir, prosperar. Assim como foi no dia de Ló, foi no dia de Noé, ninguém esperava, ninguém estava nem aí, assim será na minha volta também. Então quem disse isso foi Jesus. Se fosse eu, poderíamos duvidar, mas foi nosso Senhor. E Ele disse que passará os céus e a terra, e as palavras dele não hão de passar. E Deus está decretando já o juízo sobre esse sistema, a condenação sobre esse sistema. Então, devemos sair do meio dela enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Tal julgamento virá sobre ela em um dia. Repentinamente, isso se coaduna com a descrição feita por Daniel e por Paulo. A morte, o pranto e a fome serão parte do julgamento que será completado pelo fogo. O julgamento mostrará que Deus é forte. Babilônia aparentemente considerou a demora por parte de Deus em trazer o julgamento como sinal de fraqueza. Seus adoradores falharam em reconhecer o amor da parte de Deus e a sua paciência. Então esse sistema
tenderá a cair. Do verso 8, depois nós vamos continuar sexta-feira que vem, até onde der. Talvez vai ser em 3 partes esse capítulo, que possa abençoar os irmãos. E não podemos nos esquecer de uma coisa só, de tudo que você for levar dessa mensagem, leve isso. O mundo caminha no engano. E somente Deus tem a verdade para nós. E somente a verdade de Deus vai nos libertar. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Disse Pilatos. O que é a verdade? A verdade é as suas palavras. É a palavra de Deus. Jesus ora em João 17:17. A sua oração ele vai falar assim: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade de Deus para nós. Deus haverá de trazer o seu juízo à Babilônia. A Babilônia que representa a falsa religião, que representa, a Bíblia usa no sentido figurado, que ela prostitui todas as pessoas da terra. A Babilônia, ela prostitui. O que é esse pecado? Se nós abrimos o livro de Ezequiel e de Jeremias, os profetas vão chamar Israel de meretriz. Por quê? Porque em vez de eles adorarem Deus, Criador, eles começaram a adorar a filha do valor. Quer? Olha aqui. Esquece, meu irmão. A coisa já está acabando. E eles adoravam outros deuses e os profetas chamavam Israel de meretriz, que caía o seu Deus. Então esse sistema nada mais leva o homem, resumidamente falando, a cair Deus, a amar o mundo, amar o dinheiro, amar o pecado, adorar santos, adorar imagens, adorar o que quer que seja, a não ser somente a Deus, pois é só Ele que merece culto e adoração. Então esse sistema leva o homem a adorar o dinheiro, a adorar a prosperidade, a adorar a si mesmo, e parece uma rainha, né? João disse aqui, Deus revelando para João, que ela está sentada como uma rainha, mas ficará viúva. Então, aparentemente é um sistema real, forte, que todo mundo tem medo, é a grandeza, mas para Deus não passa de uma viúva desolada. Amém? Vamos colocar em pé, já está encerrando esse estudo bíblico, Apocalipse. Vamos orar, feche teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estar aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa abrir nossos olhos, abrir o nosso entendimento, abrir nossos corações. Como o salmista disse, rejeita nossos olhos, ó Deus, para contemplar as maravilhas da sua lei. Ó Senhor, nós podemos dizer como Lutero, que Deus não nos mande anjos, nem nos mande visões. Nós já estamos satisfeitos com a Escritura, com a Tua palavra, pois ela nos diz tudo aquilo que precisamos saber sobre a vida eterna e sobre como devemos nos portar nessa terra. Portanto, meu Deus, nos ajuda a sair do meio da Babilônia. A Babilônia que está no nosso serviço, a Babilônia que está, meu Deus, na nossa vizinhança, a Babilônia que representa a falsa religião, meu Deus. Eu sei que muitos têm apostatado da fé, Senhor. Muitos têm abandonado, meu Deus, o Evangelho do Senhor, têm abandonado a fé bíblica, meu Deus, para viver uma teologia de prosperidade, para serem pregadores, meu Deus, que o mundo gosta de ouvir. Mas nos ajude, meu Deus, a pregar o Evangelho primitivo, meu Deus, a pregar o Evangelho que Paulo pregava, que Cristo Jesus pregava e que tantos homens de Deus pregaram por esta terra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a nossa mensagem seja de Cristo e este crucificado, meu Deus, e que possamos contemplar o nosso pecado com os olhos que o Senhor contempla, meu Deus, não como algo gostoso, algo desejável, mas como algo, meu Deus, abominável, como algo que fez o nosso Senhor sangrar naquela cruz, morrer naquela cruz por nossos pecados. Por isso, meu Deus, que nós possamos dar a nossa vida para Ti, dar o nosso coração e tudo que nós temos, dar a Ti, pois a Tua palavra diz: se alguém quer seguir após mim, deve negar-se a si mesmo, deve tomar a sua cruz e deve me seguir, meu Deus. Essa é a ordem para cada discípulo do planeta Terra. Por isso, nos ajude, abençoe cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero todas as crianças aqui na frente para nós orarmos o Pai Nosso, que já está encerrando. Amém. Todas as crianças, vem aqui na frente.